que são necessários, né? Agora. Já posso? Posso, né? Bom, bem-vindo todas as pessoas que aqui estão, quem vai assistir posteriormente. Essa gravação vai ficar disponibilizada no YouTube do Conversas Civilísticas para que vocês tenham acesso. Esse é mais um encontro do nosso grupo de pesquisa em Direito Civil e hoje me deram realmente uma tarefa muito difícil. Eu estou me controlando aqui para não dar aquela tietada, porque eu acho que falo também pelas outras pessoas que aqui fazem parte do grupo. Realmente, professor Nelson Rosenwald, para mim que adoro, né, direito civil, sobretudo responsabilidade civil, tem que segurar mesmo para não tietar. Enfim, já tive a oportunidade de estar com o professor em outros momentos aqui e fico muito feliz de recebê-lo novamente aqui em Salvador, em um ambiente, né, virtual, mas com os laços, né, acadêmicos cada vez mais próximos. Tenho a certeza que seus livros aqui são muito bem acolhidos, né, e que a gente toma como referência o estudo que você vem fazendo, cada vez mais aprofundado no direito civil. Então, assim, logo de início eu queria agradecer, né, em absoluto, em nome de todo o grupo de pesquisa, em nome do professor Leandro da Cunha, que aqui está, que vai vos falar já já, e também em nome da gestão do grupo de conversas civilísticas, né, o grupo de direito civil, e agradecer, portanto, e já dar início, né, porque é um tema tão pulsante, acho que a gente tem que ficar quietinho mesmo e ouvir o que você tem para trazer para a gente, realmente é algo muito interessante. Então, já vou passar a palavra para o professor Nelson Rosenwald, pós-doutor em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra, pós-doutor em Direito Civil pela Universidade degli Studi Roma, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, procurador de Justiça, né, do Ministério Público e presidente do IBERC, Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho fantástico. Professor, a palavra é sua, estarei aqui ouvindo atenta. Boa tarde, Lise. Obrigado pela apresentação, pelas generosas palavras. Igualmente, eu dou boa tarde a todos que estão acompanhando esse evento. Agradeço enormemente a você, querido amigo Leandro, pelo convite. Leandro que escolheu esse tema, o dano existencial. Fico muito feliz também de participar aqui com o querido Antônio Lago, professor também dessa Universidade Federal, amigo do IBERC, e tantos outros colegas que estão aí do IBERC assistindo o nosso evento. E eu prometo colocar aqui no relógio, Leandro, que às 16h56, fazendo a matemática aqui, 45 minutos, eu encerro essa prosa sobre dano existencial. Mas para chegar no dano existencial, tem uma caminhadinha. Então eu vou dividir essa nossa conversa em 4 etapas. A primeira delas é exatamente a noção: o que é dano? Como é que se afirma a noção do dano moral? Porque a premissa da responsabilidade civil contemporânea é o dano. O dano é o fato jurídico que desencadeia a responsabilidade civil quando nós falamos da função compensatória. Ou seja, a responsabilidade civil tem como cerne o princípio da reparação integral, que é uma tentativa desesperada do direito civil de recolocar a vítima na situação anterior ao dano. Ou seja, comparar a situação hipotética que a vítima teria se a situação real do dano não tivesse ocorrido. Isso não é nenhuma novidade. Pelo contrário, desde o Código Civil francês, de 1804, está lá no artigo 1382, que todo fato que causa dano gera uma obrigação de reparar. Então, eu gostaria de dizer a vocês que a construção do dano patrimonial ela já foi feita há muito tempo. O que nós temos de mais recente na nossa história brasileira é a construção do dano moral. E como se fosse uma pequena novela, eu vou falar os capítulos principais. São 4 capítulos da afirmação do dano moral no direito brasileiro. O primeiro deles é aquele anterior à Constituição de 88, que o nosso Supremo Tribunal Federal, em algumas circunstâncias, ele reconhecia a existência do dano moral, mas a tradição era da negação.
porque a dor ela era inestimável financeiramente, não tinha como se alcançar um preço do sofrimento. Porém, o segundo capítulo ele já nos emociona, que é a entrada da Constituição Federal de 1988, onde o artigo 5º, incisos 5 e 10, trazem pela primeira vez uma dicotomia. E é importante que vocês prestem atenção. É a dicotomia entre o dano material e o dano moral, que, na verdade, hoje em dia não é tecnicamente correta. Porque o dano moral ele não faz par com dano material, ele faz par com dano patrimonial. Ou seja, o que eu quero explicar? Quando falamos de dano material e dano pessoal, estamos nos referindo à natureza do direito violado. Então, se alguém bate o seu carro e se machuca, isso seria um dano pessoal. Se a pessoa perde dinheiro com isso, isso seria um dano material. Mas a dicotomia que me interessa aqui não é essa quanto à natureza do direito violado. E sim, como a Aguiar Dias já dizia há muito tempo, é da repercussão da lesão. Se a repercussão é econômica, estamos diante de um dano patrimonial. Se a repercussão é existencial, estamos diante de um dano moral. Por que é importante esse primeiro esclarecimento? Porque um dano moral pode ser um reflexo de um dano material. Então, se alguém destrói um bem que é da minha estima, isso é um dano material, mas que teve uma repercussão em termos de dano moral. E muitas vezes, um dano patrimonial pode ser um reflexo de um dano pessoal. Se alguém me atropela, isso é um dano pessoal, mas pode haver reflexo em termos de danos patrimoniais em razão de lucros cessantes pelo tempo que eu deixo de trabalhar. Então, eu só fiz esse esclarecimento para dizer, muito bacana, a Constituição Federal deu um passo adiante, mas a gente precisa sempre fazer uma terminologia, alcançar sempre uma terminologia mais adequada. O terceiro capítulo da novela foi a súmula 37 do STJ, porque a súmula 37, pela primeira vez, ela reconheceu a possibilidade de um mesmo fato gerador, ao mesmo tempo, gerar dano patrimonial e dano moral. Ou seja, uma só lesão ela pode ter efeitos múltiplos. Ela pode gerar uma violação na esfera econômica da pessoa e, igualmente, uma violação no campo existencial. E, finalmente, o quarto e último capítulo foi dado pelo Código Civil de 2002, onde ele, lá no artigo 186, ele traz uma cláusula geral do dano e, pela primeira vez, admite a existência de um dano moral puro ou um dano moral autônomo. Em outras palavras, a possibilidade de alguém exercer uma pretensão de reparação por dano moral sem sequer ter sofrido qualquer dano patrimonial. Pela primeira vez, autonomiza-se a figura do dano moral com relação ao dano patrimonial. Mas olha que interessante, Leandro, Antônio. Se esses 4 capítulos eles dizem respeito à afirmação do dano moral, é nesse último capítulo, que é o Código Civil, que começa a segunda novela. Qual é a segunda novela? É a conceituação do dano moral, que já são outros 4 capítulos. Olhem bem, quando nós resolvemos um problema, sempre surge outro. Então, o segundo problema é, qual é o conceito do dano moral? Eu vou trazer aqui 4 conceitos possíveis. O primeiro deles, que veio logo com a vigência do Código Civil de 2002, foi tratar o dano moral como dor, mágoa, sofrimento decorrente da lesão. Ou seja, um dano moral com acento subjetivo. E eu posso dizer a vocês que esse conceito ele foi sendo afastado porque dor e mágoa não são sinônimos no dano moral. São eventuais consequências. São eventuais sintomas de um dano moral. Muita gente sofre dano moral e não externa dor,
sofrimento ou qualquer sensação. Um nascituro pode sofrer dano moral, uma criança pode sofrer dano moral, uma mulher em estado comatoso, estuprada numa clínica, sofre dano moral. E nenhum deles toma antidepressivo, nenhum deles vai para uma clínica psiquiátrica. Justamente porque não é esse o conceito de dano moral. Pouco tempo depois, a doutrina brasileira, principalmente, partiu para um segundo conceito de dano moral. Qual ele seria? Dano moral como uma lesão à dignidade da pessoa humana. Esse é um conceito muito sedutor, encantador, por sinal. Mas eu também recuso esse conceito. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana, prestem atenção, é uma fórmula abstrata que justifica qualquer pretensão. Ou seja, se simplesmente um magistrado ele justifica um dano moral porque houve uma lesão à dignidade da pessoa humana, isso é abrir as portas para a discricionariedade, para o solipsismo. É uma nova forma de se trazer um subjetivismo às decisões. Ou seja, uma nova forma de consequencialismo, onde se substitui a dor e a mágoa pelo conceito aberto da dignidade. Essa generalização, ela não é positiva, porque transforma a dignidade numa espécie de elixir, um remédio que é capaz de solucionar todos os males. E mais ainda, quando se fala que dano moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana, Antônio, no meu ver, o que também acontece que é negativo? Generaliza-se a ideia de que o dano moral, e eu vou falar sobre isso depois, ele é em ré ipsa, que ele é presumido. Que pronto, você contou uma história que o dano moral já está presumido e acabou. E eu vou mostrar lá na frente que não é bem assim, a meu ver. Então, essa é a crítica que eu faço a esse segundo conceito de dano moral. Qual seria o terceiro conceito de dano moral, que, a meu ver, já é melhor, mas ainda não é a solução? É o dano moral como uma lesão a direitos da personalidade. Ah, o dano moral é uma lesão a direitos da personalidade. Bom, aonde que vai aí a minha observação? É que o dano moral, ele não se cinge ao universo dos direitos da personalidade. Porque vocês não podem esquecer que todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais, são, mas nem todos os direitos fundamentais estão dentro dos direitos da personalidade. Ou seja, não existe essa reciprocidade perfeita. Então, uma lesão à minha liberdade, por exemplo, pode gerar um dano moral, mas a liberdade não é um direito da personalidade, ela é um direito fundamental da pessoa. Ou seja, ainda não acho que é por aí. Vocês já devem estar cansados, então, Nelson, fala aí logo, qual que é o conceito que você considera mais pertinente como dano moral? Eu considero o dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Parece que é difícil, mas eu vou repetir. Uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Por que eu gosto muito desse conceito? Por algumas razões. Primeiro, porque esse conceito ele permite uma análise dinâmica dos interesses que estão contrapostos no caso concreto. Ou seja, eu vou explicar. Esse conceito ele abre para uma bilateralidade, porque através desse conceito, o magistrado, ele no caso concreto é capaz de fazer uma ponderação. Ponderação entre o quê? Uma ponderação entre a conduta supostamente lesiva do ofensor e o bem jurídico supostamente lesado do ofendido. Ou seja, de todos os conceitos que eu dei, pensem bem, esse é o único que não olha apenas para a vítima, não. Ele também avalia o campo de liberdade de ação do ofensor. Ou seja, quando eu falo que em merecimento de tutela, o que eu estou trazendo para vocês é um critério de seleção dos danos que são indenizáveis, considerando algo que é muito importante. O quê? Que a coerção que se exerce na responsabilidade civil, ela só se justifica para limitar uma função do direito civil, que é a conservação da liberdade das pessoas. Então, para que haja uma restrição no campo de liberdade das pessoas,
tem que haver uma razão muito séria naquele caso concreto. Por isso que essa ponderação é importante. Então, deixa eu dar um exemplo, para a gente não ficar viajando na maionese. Imagina que tem um determinado periódico que publica uma informação, um fato, a respeito de uma determinada pessoa, e essa pessoa, a juíza, exerce uma pretensão de reparação por dano moral, dizendo que ela foi ofendida em sua honra ou em sua privacidade. Espera aí, eu não vou olhar se teve dor ou mágoa, eu não vou olhar se teve lesão à dignidade, eu também não vou verificar se houve uma ofensa a direitos da personalidade. Eu, como juiz, no caso concreto, como é que eu faço esse balanceamento de bens? Vou buscar critérios objetivos. E quais são os critérios objetivos para a solução daquela lide? Eu vou perguntar, peraí, essa pessoa que se diz ofendida em sua honra ou privacidade, ela é uma pessoa notória ou ela é uma pessoa comum? O fato que foi noticiado, ele é um fato verídico? Ele é um fato que atende ao interesse público? Qual foi a finalidade da divulgação? Foi fofoca ou havia ali um interesse que ia muito além do patrimonial e interessava a todos nós? Vocês estão vendo? Eu estou trazendo critérios objetivos que põem ali em jogo tanto o aspecto da vítima como do ofensor também. Então eu acho que esse que é um conceito dos 4 que eu trouxe, o mais difícil, mas é exatamente aquele que permite que as sentenças tenham segurança jurídica e amanhã, quando houver um recurso, o réu saiba do que ele está recorrendo. E o próprio autor amanhã numa sentença de improcedência também. Bom, então essa foi a parte inicial da nossa conversa, ou seja, esses primeiros 18 minutos, para dizer o quê? Que a partir do momento em que eu explico a vocês, eu tento explicar, opa, qual foi a afirmação do dano moral? Qual é a conceituação do dano moral? Eu chego a uma encruzilhada. Qual que é a encruzilhada? 2020. A insuficiência do dano moral. Ou seja, hoje, em 2020, eu já considero, e eu vou abrir essa discussão com vocês, que o dano moral é um conceito insuficiente. E o que nós temos que fazer, é por isso que eu estou aqui, é abrir para uma tipologia do dano extrapatrimonial. Ou seja, olha bem, eu estou saindo do dano moral e abrindo para uma tipologia do dano extrapatrimonial. E por que a gente está nessa encruzilhada? Bom, lá naquele livro do Saramago, o ensaio sobre a cegueira, que até virou um filme, tem uma frase que é típica, que ele diz que até a Julianne Moore ela coloca no filme, que é: dentro de nós tem uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que nós somos. O que se quis dizer com isso? Que o ser humano ele tem inesgotáveis manifestações da sua subjetividade. Claro. Então não dá para prender os direitos da personalidade números clausos. É por isso que nós temos uma cláusula geral do artigo 186 do Código Civil, que abre para todas essas manifestações da subjetividade que paulatinamente vão surgindo. Ou seja, onde que está a omissão de cuidado como violação à personalidade? Não está no Código Civil, foi criado. Aonde está o direito fundamental à proteção de dados como direitos da personalidade? Foi criado. Então isso foi sendo objeto de densificação pela doutrina. Só que, qual é a encruzilhada? Nós estamos no momento chamado Big Bang, que nem do universo, da proliferação de danos. Todo doutrinador, não só no Brasil como no exterior, quer criar uma nova etiqueta. Ou seja, todo mundo, desculpem a piadinha, quer criar um dano para chamar de seu. Ou seja, e nessa hora dos chamados novos danos, surge até uma importação acrítica de conceitos que são belíssimos em outros países. E essa importação é muito comum da Itália. Vamos falar do dano biológico, vamos falar do dano corporal. Só que esses outros países eles têm sua realidade. Esse transplante ele tem que ser feito com muita cautela. A própria Itália ela começou a fazer essa ampliação porque ela trabalha com conceitos fechados de dano moral. Então, o que acontece? Muitas pessoas elas adoram essa noção de ampliação de danos indenizáveis, mas
coloquem um freio nisso. Por quê? Porque à medida que nós ampliamos os danos indenizáveis, olha o que eu disse antes, também há uma ampliação da coerção sobre a esfera de liberdade das pessoas. Então, temos que partir para algo melhor do que o dano moral? Temos, mas com todo cuidado. Até porque, o que eu falei para quem está me acompanhando desde o início? Que a base da discussão do dano moral é o princípio da reparação integral. É, de alguma maneira, colocar a vítima numa situação semelhante à que ela tinha antes do dano. Então, para que essa reparação integral ela seja cirúrgica, o que diz o Código de Processo Civil, lá no artigo 319? Que tem o princípio da congruência ou da correlação. Quando a pessoa ajuiza, exerce uma pretensão, ela tem que descrever os fatos, tem que trazer um material probatório e explicar qual que é o pedido imediato, qual que é o bem da vida que o sujeito quer. Diante disso tudo, é que a minha ideia é a seguinte: hoje em dia, ao contrário do que eu defendi anteriormente, eu fiz uma revisão, eu não acho que o dano moral é sinônimo de dano extrapatrimonial. Sigam aqui meu movimento. O dano extrapatrimonial, a meu ver, hoje, em 2020, o dano extrapatrimonial é um gênero que se divide em 4 espécies. Quais são as 4 espécies? O dano estético, o dano à imagem, o dano existencial e o dano moral. Ou seja, o dano moral é uma das 4 espécies do gênero dano extrapatrimonial. Ou seja, todos esses, dano moral, dano à imagem, dano estético e dano existencial, eles têm em comum que eles representam lesões a interesses existenciais, mas cada um tem o seu campo de atuação. É isso que eu quero falar nesse instante. Eu não vou partir para outras figuras, porque eu acho que essas é que estão bem recebidas e bem acabadas na doutrina e na jurisprudência. Então, eu vou falar muito rapidamente de todas elas, porque o meu objetivo aqui é o dano existencial. Ou seja, a primeira delas, qual que é? É justamente o dano o dano estético. O dano estético, ele já foi conhecido como enfeamento. Olha como é que as pessoas entendiam dano estético. A moça era uma moça bonita, era uma modelo. Numa sessão de filmagem, a câmera cai na sua cabeça, sofre vários pontos na testa. Ela, então, já não é tão mais bonita quanto antes. Esse enfeamento é o dano estético. Isso mudou há muito tempo. Já tiveram 2 evoluções no dano estético. A primeira delas foi o precedente Lars Grael, lá no Supremo Tribunal Federal. Lars Grael, iatista olímpico, ele estava velejando, um bêbado passou por cima da lancha do Lars Grael e ele perdeu uma das pernas. O que pela primeira vez foi decidido? Que o Lars Grael tinha direito a 3 indenizações. Dano patrimonial, evidente, danos emergentes, lucros cessantes. Dano moral. Por que o dano moral? O dano psíquico, o dano interno, é claro que isso surge dessa situação da perda de uma perna. E, finalmente, a par disso tudo, o dano estético. O que é o dano estético? O dano externo, a transformação morfológica que a pessoa sofre pela perda de uma perna. Só que hoje, Antônio, em 2020, nós podemos entender mais que isso, que o dano estético ele se dá mesmo sem a transformação morfológica. Basta que haja um desequilíbrio corporal. Então, por exemplo, se em razão do dano a pessoa ela perdeu um baço ou ela ficou surda, não há uma transformação morfológica evidente, não há uma transformação externa, mas o desequilíbrio corporal já é claro, a alteração funcional já é evidente e isso dá asa ao dano estético. Muito bem, eu reconheço o dano estético, já tem súmula do STJ, súmula 387. E o dano à imagem? O dano à imagem é óbvio que ele tem que ter uma... Desculpa. O dano à imagem é óbvio que ele tem que ter uma configuração autônoma, porque a própria Constituição diz que o dano à imagem, ele não é o dano moral. Ele é algo à parte. Então, quando é que surge o dano à imagem? Olha que interessante. Quando alguém simplesmente utiliza a sua imagem sem o seu consentimento. O simples fato de alguém reproduzir a sua imagem sem que você tenha dado o seu assentimento
Pronto, isso é o suficiente para gerar o dano à imagem, independente de qualquer dano econômico que você sofra. Porque se houver um dano econômico, além do dano à imagem, surge o dano patrimonial. E o mais interessante, olhem como uma gradação ela é possível. Então, se por acaso eu tiro uma fotografia de qualquer um de vocês, pum, sem o seu consentimento, e você vê que isso acontece, aí já surge o dano à imagem. Se há essa publicação dessa foto sem o seu consentimento, esse dano à imagem, ele se agrava. Agora, olha que interessante. Se eventualmente esse dano à imagem, ele repercute além da imagem, porque ofende a sua intimidade, ou ele ofende a sua honra por alguma razão, além do dano à imagem, existe o dano moral. O dano moral, ele será ou o dano à privacidade, ou ele será o dano à honra. Foi, aliás, esse uma das razões de maior vergonha do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque a Maitê Proença tirou umas fotos para Playboy, e aí passou um tempinho, aqueles jornais de 50 centavos publicaram as fotos dela. E Maitê Proença exerceu uma pretensão de reparação de danos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a Maitê Proença não tinha direito a nada. Por quê? Porque ela era uma mulher muito bonita. E era um motivo de alegria para ela ver as suas fotos estampadas em todo lugar. Mas a Maitê Proença, ela não estava discutindo ali sobre uma lesão à sua intimidade ou uma lesão à sua honra. Ela estava discutindo sobre um dano à imagem, porque ela concedeu o direito à reprodução da sua imagem à Playboy, e não àqueles outros veículos, não àqueles outros jornais. Então, hoje, tem até súmula do STJ, súmula 403, fazendo essa distinção. E, finalmente, demorou, mas chegou, vamos falar um pouco sobre o dano existencial. Porque o dano existencial, e eu quero muita atenção de vocês, ele é o filho caçula dessa família. Eu, durante muito tempo, Leandro, tive dificuldade de aceitar o dano existencial como uma figura autônoma. Eu entendia antes, basta pegar o dano moral e, na hora da quantificação, jogar para cima. Pronto. Não precisa criar essa figura autônoma do dano existencial. Só que nós temos que admitir que a legislação passou por cima de nós, e mais precisamente a reforma trabalhista. Quando a CLT foi atualizada pela Lei 13.463, o artigo 223B da nova CLT, ele fala, e foi um dos pontos positivos da reforma, que existe um gênero chamado dano extrapatrimonial, e esse gênero se divide em duas espécies: dano moral e dano existencial. Pronto, pela primeira vez, a nossa lei positivou o dano existencial de forma autônoma ao dano moral. E o que é o dano existencial? É uma modificação prejudicial e relevante na vida da pessoa. O mais importante, por que é uma modificação prejudicial relevante? Porque ela tem uma eficácia danosa permanente. Ou seja, o dano existencial, ele atinge a operosidade da pessoa, o seu dinamismo, a sua qualidade de vida. Vocês imaginem, então eu vou pegar o direito do trabalho, já que é a área onde o dano existencial está mais desenvolvido, lógico, um sujeito que é um operário de cabos telefônicos, que ele cai de 5 metros de altura e fica tetraplégico. O que acontece com essa pessoa? Ele não pode mais fazer o que ele fazia antes. Ou aquilo que ele faz, ele já faz de forma diferente. Ou ele tem que fazer algumas coisas a partir de agora que ele não fazia, tipo fisioterapia o tempo inteiro. E ele passa a ser auxiliado para os atos mais prosaicos da vida, alimentação, vestimenta. Qual que é a diferença entre esse dano existencial e esse dano moral? Esse ponto, para mim, é fundamental e a doutrina tem que aperfeiçoar. Primeiro, a partir do momento que nós reconhecemos esse dano existencial, o dano moral ele passa a ser uma figura de fechamento no dano extrapatrimonial. Passa a ser uma figura residual. Ou seja, quando a gente fala do dano extrapatrimonial, por que o dano moral passa a ser uma figura residual?
Porque o dano moral, ele é uma lesão ao interesse existencial em todos os casos em que não se trata de um dano à imagem, não se trata de um dano estético e não se trata de um dano existencial. Ele é uma figura que dá coerência ao dano extrapatrimonial. Então, se um de vocês que está me assistindo sofre uma lesão à honra, à privacidade, à integridade psicofísica, à liberdade, isso é um dano moral. Porque isso não é um dano à imagem, isso não é um dano estético, e isso não tampouco é um dano existencial. E o mais importante, é fácil para vocês, é intuitivo compreender que é possível acumular dano moral com dano estético. É intuitivo compreender que é possível acumular dano existencial com dano à imagem. É possível. Agora, olha o que eu vou dizer para vocês. Não se acumula dano existencial com dano moral. Por que não se acumula? Porque, a meu ver, eles são não apenas quantitativamente diversos, mas qualitativamente diversos. Deixa eu explicar isso. O dano existencial, ele absorve o dano moral. Ele absorve o dano moral, em primeiro lugar, porque o dano moral, nunca esqueça o que eu vou falar, as consequências deletérias de um dano moral, elas se circunscrevem ao evento. Tipo assim, um sujeito foi atropelado e quebrou o braço. Pronto, dano moral. Por quê? Porque a lesão, ela se resume ao fato que aconteceu naquele momento. Está ali, circunscrita. O dano existencial, não. O dano existencial, as suas consequências, elas se procrastinam pelo tempo. Elas têm a marca da permanência. Ou seja, quantitativamente e qualitativamente são diversos. Tanto é que isso impacta em alguns níveis numa decisão. Primeiro, a proporcionalidade de valores. É claro que o valor de um dano moral ele é inferior ao valor de um dano existencial. É da própria natureza das coisas que, na hora de se fixar uma quantificação, a gravidade do dano existencial ela é maior que a de um dano moral. Segunda, e esse ponto é importante, e eu ainda estou em dúvida. Maria Cristina, olha só, vê se você concorda comigo, eu estou com essa dúvida. O dano moral, ele prescreve, a pretensão de dano moral, ela prescreve em 3 anos. Está ali no Código Civil. Agora, quanto ao dano existencial, 2 situações podem surgir. Alguns podem defender a imprescritibilidade da pretensão de reparação do dano existencial. Por quê? Porque à medida que o dano existencial é uma lesão que se renova diariamente, todo dia ela é sentida pela pessoa, ela não prescreve. É que nem a decisão desse ano do STF sobre o dano ambiental. O STF falou, olha, o dano ambiental é imprescritível. Por quê? Porque a lesão é de tal magnitude que as suas consequências danosas elas estão se renovando, como se fosse naquele dia que ela acontecesse. Ou então, vocês podem ter um outro ponto de vista, qual é? É que o prazo prescricional é de 3 anos. Mas ele só começa a contar não da data em que aconteceu o fato, mas a partir do momento em que se evidenciou o conjunto da obra. Ou seja, é a partir daquele momento em que a magnitude dele foi verdadeiramente sentida. É que nem aquele prazo do Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que o consumidor tem noção do fato e da autoria, ele tem noção de tudo, aquele que é o dies acor. Então, gente, tudo isso que eu estou falando são conjecturas, porque essa matéria apenas está sendo objeto de aperfeiçoamento da doutrina e eu quero participar desse debate junto com vocês. Isso é muito importante. E mais, uma outra diferença sobre o ponto de vista processual. Muitos colegas perguntam, Nelson, você acha que hoje em dia ainda dá para fazer pedido genérico de dano moral, de não colocar valor na inicial, de deixar em aberto? Olha, é uma dúvida. Pedido genérico de dano moral, mas quanto ao dano existencial, eu tenho certeza que é possível o pedido genérico. Por quê? Porque é impossível mensurar de forma instantânea o valor de danos catastróficos, porque o reflexo é prolongado disso, é claro. Mas, para vocês que estão pensando que a gente chegou ao fim e ainda tem 14 minutos, eu quero dizer que
O dano existencial é uma espécie de dano extrapatrimonial. Ok, não tenho dúvidas. Só que eu posso dizer que o dano existencial, ele tem duas espécies. Eu posso dizer hoje no direito brasileiro que existem duas especificações do dano existencial. A primeira seria o dano ao projeto de vida. Esse seria uma espécie do dano existencial. O que é o dano ao projeto de vida? São aquelas frustrações objetivas sobre possibilidades concretas que a pessoa tem de sua planificação, do seu modus vivendi. Quem trouxe essa noção foi um jurista peruano, brilhante, Carlos Cesarero, que faleceu ano passado. E o dano ao projeto de vida ele entrou de forma autônoma no Código Civil da Argentina. Ele está lá no artigo 1738, como uma espécie de dano extra patrimonial diferente do dano moral. E o dano ao projeto de vida, segundo o maestro Cesarego, ele é autônomo porque ele ofende a liberdade ontológica da pessoa de decidir por si. Prestem muita atenção. Não é uma ofensa à liberdade negativa da pessoa, e sim a sua liberdade positiva. O que é a liberdade negativa? É aquele espaço que nós todos temos de ausência de coerção. Por favor, Estado, não se intrometa na minha vida. Sociedade, não se intrometa na minha vida. Essa é a liberdade negativa. E quanto maior a liberdade negativa, menor a restrição do legislador. Mas eu não estou falando de liberdade negativa aqui. Eu estou falando da liberdade positiva. E mais ainda, eu estou entrando num conceito do Amartya Sen, que é um professor de Harvard, professor de economia, que ele traz isso como a capacidade da pessoa de concretizar realmente aquilo que ela valoriza. Ou seja, é mais que uma liberdade positiva, gente. É aquilo que o Amartya Sen chama de liberdade substancial, de liberdade efetiva. Aquele conjunto de coisas que a pessoa reputa valiosa de ter ou de fazer. Então, vou pegar aqui um exemplo. Aqui de Belo Horizonte, o que a Vale do Rio Doce fez? Aqueles desastres ambientais que causaram a desterritorialização. O sujeito vivia a vida inteira num distrito chamado Bento Rodrigues. De repente, num dia, aquele chamado distrito de Bento Rodrigues é coberto pela lama. Acabou. A vida dessa pessoa sofre um corte. Antes daquilo e depois daquilo. A trajetória existencial daquela pessoa recomeça do nada. Ela tem que ressignificar a sua vida. No direito ambiental, isso se chama desterritorialização. É claro que isso é um dano ao projeto de vida, que é uma espécie de dano existencial. Então, aqui eu parabenizo, para quem gosta dessa matéria, o meu amigo de Berkeley, o professor Carlos Pianowski, que ele trata muito bem desse tema, da liberdade positiva, e ele usa uma expressão que eu acho que é magnífica, que é a liberdade vivida da pessoa. Ou seja, por que é a liberdade vivida? Porque é uma inviabilidade do sujeito ele exercer o poder de definição dos rumos da própria vida. Isso tolhe radicalmente as escolhas existenciais daquela vítima. E sabe por que eu acho isso muito bacana? Porque para com aquela bobagem de confundir dano existencial com perda de uma chance. Senhoras e senhores, perda de uma chance é um dano patrimonial. Perda de uma chance não tem nada a ver com dano existencial. Perda de uma chance, vocês que estão aí na Bahia, é aquele episódio do Show do Milhão. É a menina que estava ganhando 500 mil reais, e o Silvio Santos, na última pergunta, ele errou, ele formulou mal a pergunta, e aí a menina ajuizou uma demanda dizendo, olha, Silvio Santos, se o SBT não tivesse formulado mal a pergunta, eu teria a chance de ganhar R$ 1 milhão, a menina de Salvador. E por que isso é? Perda de uma chance é outra coisa. Porque perda de uma chance é exatamente a probabilidade econômica de uma pessoa auferir um ganho se não houvesse uma lesão. Então não confundam. Aliás, interessante, o próprio Código Civil da Argentina, ele fala uma coisa é a perda de uma chance, está no dano patrimonial. Outra coisa, completamente diferente, é o dano ao projeto de vida. Esse aí do cessareiro. Só que, para terminar,
o dano existencial, se eu fosse dividir, eu não apenas diria que existe a figura do dano a um projeto de vida, existe a outra figura, que é o dano à vida em relação. Dano à vida em relação. Que é o quê? O dano à vida em relação é a projeção do dano existencial na primeira pessoa do plural. Olha que legal, é a projeção do dano existencial na primeira pessoa do plural. Tem uma amiga do nosso IBERC, genial, Flaviana Rampazzo. Ela foi a primeira a escrever uma obra riquíssima, sua tese de doutorado sobre dano existencial, vale a pena que vocês comprem. A Flaviana faz uma brincadeira, ela diz que o dano ao projeto de vida, esse que eu expliquei antes, ele é o myself. E o dano à vida em relação é o ourselves, é a primeira pessoa do plural. Por quê? Vocês imaginem o seguinte, o Pontes de Miranda já falava sobre a dano à vida em relação. O que o Pontes de Miranda não falava? Parece que o cara tinha uma cápsula do tempo, que ele veio e voltou. E aí o Pontes de Miranda, ele falava do dano à vida em relação, mas deixa eu atualizar um exemplo. Alienação parental. Se vocês forem na Lei 12.318, a Lei da Alienação Parental, a alienação parental é como uma intromissão de um dos genitores na formação psicológica de um dos filhos, né? Ele induz essa má formação, ele transforma um dos genitores ali no demônio na cabeça do filho. Um só ato de alienação parental isolado, ele já pode gerar um dano moral, ok? Um só ato. Agora pensem o seguinte, essa alienação parental ela persiste ao longo do tempo. Não é uma vez, não é duas, isso acontece o tempo inteiro. Isso já não é alienação parental. Em algum momento surge a síndrome de alienação parental. Ou seja, a síndrome de alienação parental, se ela for detectada como um dano, ela já não é um dano moral, é um dano à vida em relação, porque ela é a frustração do projeto parental. Ou seja, não é já uma lesão apenas ao filho, é uma lesão ao genitor excluído, ao genitor alienado e ao filho. Ou seja, essa perspectiva do plural mostra que o dano à vida em relação está atingindo aí no mínimo duas pessoas. Então, o que eu quis dizer, eu tenho ainda mais 4 minutos exatamente pela minha contagem dos 45 minutos, o que eu quis dizer com isso tudo? O objetivo, eu acho, da doutrina não é ficar a reboque da jurisprudência. Nós temos que jogar luzes. O professor Paulo Lobo sempre fala da importância da doutrina para ser um farol alto em cima da jurisprudência. E ele está coberto de razão, porque conversas como essas fazem parte de uma tentativa de reduzir a tecnia. Segundo, reduzir demandas frívolas. E também mostrar que, quando as pessoas discutem a tal da indústria do dano moral, a supercompensação, se a gente tivesse uma tipologia do dano extrapatrimonial e soubéssemos exatamente o que é cada um desses danos, a configuração deles, a forma de quantificação, eu acho que já seria um ótimo pontapé inicial para que essas inseguranças elas pudessem ao menos ser objeto de mitigação. Então, eu não vou falar aqui sobre a quantificação do dano existencial, eu posso até lá na frente chegar, se alguém perguntar qual seria a melhor forma, dentro do método bifásico utilizado hoje desde 2011 pelo ministro Paulo Sanseverino no STJ, mas esse momento aqui foi só para jogar luzes na matéria. Então, eu só posso agradecer a vocês pelo convite, professor Antônio Lago, professor Leandro, dizer que eu recomendo fortemente as obras da professora Flaviana Rampazzo, a tese de doutorado da minha amiga Elaine Buarque, da Universidade Federal de Pernambuco, tem que puxar a orelha dela para ela publicar esse livro, da professora Ágata Gonçalves, lá de Belém também, ou seja, que são pessoas que escreveram sobre o dano existencial numa perspectiva amplíssima, além de todos os professores que escreveram sobre dano existencial na esfera do direito trabalhista, onde essa matéria recebeu uma consideração muito própria. É isso, gente. Muito obrigado. Foi uma conversa agradabilíssima e continua aí à disposição de todos. Valeu.
Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, professor. Eu vi todas as cabeças aqui, né, baixas, todo mundo anotando, também fiz minhas anotações. Tenho certeza que teremos muitas perguntas. Ó, professor, te imitei hoje, ó. Ele sabe que minha tese passa por isso também, então já fiz muitas anotações. Fico muito feliz e grata pela aula, né? Em 45 minutos aqui a gente conseguiu ter uma aula muito profunda, não apenas sobre responsabilidade civil num aspecto mais geral, mas em específico enfrentando brilhantemente o tema, né, que foi proposto. Então, assim, estou muito satisfeita e feliz com sua apresentação. Quero agradecer novamente em nome do grupo de pesquisa, dizer, né, que as portas sempre estão abertas, mas para brilhantar mais ainda o nosso evento de hoje, né, eu também fico muito feliz e honrada em receber aqui o nosso professor da casa, professor Antônio Lago Júnior, que é procurador do Estado da Bahia e professor de Direito Civil da UFBA. Nossa ideia em fazer esses encontros sempre com professores externos e também professores internos, né, faz com que realmente o diálogo seja mais ampliado e também, né, trazer essas temáticas que já vêm sendo trabalhadas na UFBA, né. Então, assim, fico muito feliz, professor, em te receber aqui. Em nome do grupo de pesquisa, mais uma vez agradeço e passo automaticamente a palavra para que a gente possa aproveitar e muito a sua fala. Bom, em primeiro lugar, Liz, eu queria agradecer a você, em nome de quem também estendo os agradecimentos, né, para todo o grupo, né, de estudo, dizer que a honra minha ter podido participar aqui, ouvir do professor Nelson. O professor Nelson, ele, na verdade, trouxe, como é de se esperar, né, inquietações e colocações que praticamente desconstroem tudo que se pode ter até hoje pensado a respeito, o que é muito bom. Eu fiz uma série de questionamentos que eu poderia colocar para ele, a maior parte ele já me respondeu, porque com o problema que ele traz, e até de curiosidade, né, eu posso até dizer algumas quais eram. Por exemplo, se a questão, aquela velha questão da banalização dos chamados direitos existenciais, com relação à questão do nascimento indesejado, que a gente ouve falar as histórias lá do direito italiano, do direito francês também, que inclusive mereceu tratamento pelo legislador, o dano da moto nova, que o professor Anderson Scherer, inclusive, traz na obra dele esse caso, e que poderia, de alguma forma, banalizar ou trazer, vamos dizer assim, certo desconforto ao reconhecimento do dano existencial. Esse é um tipo de pergunta que se eu fizesse para ele, a resposta já está dada, porque, claro que eu vou abrir a possibilidade dele responder, mas a resposta já está dada, porque o que é que, e me corrija, professor, se por um acaso eu não entendi perfeitamente, mas o que existe aí verdadeiramente é uma concepção errônea do conceito do que é dano existencial, né? Eu queria também, professor, a título de provocação para o debate, já que eu estou aqui na posição de debatedor, além de agradecer pela honra de estar aqui participando, ladeado com outros colegas, ilustres colegas aqui, também professores, dizer o seguinte, inclusive do IBERT também, mas dizer o seguinte, para minha, assim, felicidade, eu vejo que as ideias que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, que até hoje eu não tive coragem de publicar, porque sempre acho que merece algum tipo de melhora, né, foram, de certa forma, trazidas por você na sua fala. Só que lá eu faço uma abordagem não com referência ao dano, né? Eu utilizo as duas cláusulas gerais, do artigo 186 e do artigo 187, para falar um pouco baseado, puxo o fio do que fala Felipe Peixoto Braga Neto, mas eu vou adiante e uso Canários, aquele livro dele que ele fala sobre a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, né? E falo sobre a questão de que, na verdade, a cláusula geral da responsabilidade civil é um grande filtro por onde você vai passar as condutas e observar se elas são ou não, no caso concreto, ilícitas, a partir da ideia de ponderação, inclusive, dos vários valores que você acabou de mencionar aqui, que devem ser sopesados. Então, agora, o que é que eu faço lá e que me angustia, e eu gostaria de ouvi-lo, né? É que eu chego à conclusão de que, na verdade, não apenas, eu não falo do dano, eu falo para fins de
dizer, olha, o requisito da culpa, que é um filtro, também, a questão da responsabilidade civil, ele não está excluído do sistema, como muita gente insiste. Nós temos um colega, inclusive um brilhante colega, que escreveu um livro, que é o Catalã, né? Catalão, o nome dele, né? Catalã, do Liberc, ele escreveu um livro falando exatamente a morte da culpa, né? E eu, de certa forma, me contraponho a isso, dizendo, olha, a culpa ela serve como um filtro que protege a liberdade e atuação do particular quando se quer. Aí dou o exemplo exatamente que você utilizou, que é o exemplo da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, ela não é utilizada em favor do dono do jornal, não é? Ela é utilizada em favor de todos nós, não é? Então, ora, é um valor muito caro a atuação daquela liberdade em contraposição a eventuais bens que sejam lesados. E, nesse sentido, o STF já se posicionou dizendo, não, se for o caso, repara, mas a liberdade de imprensa, não é? Ela existe e não pode ser cerceada. Então, isso é um ponto também que eu gostaria que você comentasse sobre essas minhas inquietações, que, de certa forma, comungam com o que você trouxe, acabou de trazer aqui. Eu fiquei extremamente, assim, me senti agraciado de poder ouvir de você essa manifestação. E, enfim, existem outras questões que eu poderia colocar, mas eu acho que, como é um debate, eu estou aqui na posição de debatedor, eu acho que a gente poderia começar com essas duas, né, que foram as duas que, de pronto, logo, geraram em mim muita inquietação, né? E aí eu não sei como é que a gente faria aí, se a gente eu passaria a palavra para você, ou a gente ficaria numa forma livre, debatendo, como é que seria a partir de então? Leandro decide. E você também, Liz, você que manda. Bom, por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira escutando vocês dois. Se Leandro tiver alguma objeção em relação a deixar livre, né? Mas imagino eu que... Como eu sempre digo, eu não mando nada nesse grupo, eu sou só mandado. Eu vou ter objeção ao quê nisso? Por favor. Depois só quero falar um pouquinho, se vocês deixarem, mas de resto eu estou aqui para ouvir e aprender. Não, eu estou à disposição, como eu conversei com o Leandro, para a gente fazer esse debate aqui. Eu só vou ter que parar às 5h30, mas assim, se até 5h30 ponto tiver qualquer questão, a gente conversa. E eu fiquei muito contente em ouvir o Antônio. E aí é a partir de vocês, se vocês gostariam que, num primeiro momento, Liz, eu falasse um pouquinho sobre o que o Antônio trouxe, que é muito rico, ou se você gostaria que eu juntasse para depois, fica à vontade. Eu vou fazer, então, uma pergunta, que daí a gente já junta tudo e fica mais fácil. Aí você já solta o verbo. Teve uma coisa que eu anotei aqui que eu acho preponderante, que eu sempre discuto com os meus alunos, que é exatamente essa questão de, em algum momento, parece que no Brasil existe uma necessidade da importação de conceitos normalmente europeus e norte-americanos, como se tudo se encaixasse da mesma forma, né? Na ideia, ou a ideia estruturada originalmente na realidade brasileira, o que é bastante complicado. Achei maravilhosa a distinção que você faz mesmo, né? Essa construção do conceito em camadas, de uma certa forma, né? Eles vão se ajustando de uma maneira bastante interessante. E um ponto da minha visão aqui... eu tenho uma pergunta, tá? Que é aquela que você falou que você, só se tivesse a pergunta, responderia. Então eu vou fazer a pergunta, obviamente. Como é que quantifica o dano? Mas, enfim, antes da pergunta de como quantifica o dano, eu acho, na questão da prescrição que você trouxe, eu tenho uma tentação a preferir a primeira hipótese da imprescritibilidade. Eu tenho uma tentação, exatamente porque os efeitos eles vão se protrair no tempo, eles vão continuar atingindo aquela pessoa durante muito tempo. E de uma certa maneira, pelo menos num primeiro momento, eu não consigo visualizar esse dano existencial parando num dado momento, existindo um instante em que acabou o dano existencial, ele não tem mais a sua incidência. Então, nesse sentido, eu acabo tendo uma tentação a essa ideia, né, mais da imprescritibilidade. Mas, enfim, a pergunta que eu tenho mesmo a formular é essa: como é que a gente quantifica o dano, como disse anteriormente? Obrigado, Leandro. Obrigado, Antônio.
tem coisas importantes que vão ser ditas aqui, então vocês nem vão se sentir cansados, assim, porque eu vou tentar fazer isso de uma forma muito dinâmica com vocês. Primeiro ponto, olha como as perguntas do Leandro e do Antônio se entrelaçam, porque o Antônio, a primeira colocação que ele fez, primeira não, primeira, ele disse, olha, eu tenho receio de uma certa banalização do dano existencial. Tal como, de alguma maneira, houve com relação ao dano moral. Eu vou esclarecer isso. E ele coloca esse receio dele, e por outro lado vem o Leandro e diz assim, eu defendo a imprescritibilidade. Por que essas duas coisas, aparentemente inconciliáveis, elas têm tudo a ver? Porque o que eu estou vendo hoje, e eu faço uma crítica aqui pela primeira vez, é que na doutrina do direito do trabalho, parece que o dano existencial, ele também, tal como a dignidade da pessoa humana, ele virou uma fórmula mágica, e ali eles estão entendendo que tudo é dano existencial. Ou seja, interrupção de jornada de trabalho, ou seja, qualquer situação onde, dentro de uma relação de emprego, houve uma violação a direitos da personalidade. Parece que o dano moral fica para trás. E o dano existencial ele adquire uma hipertrofia. E não, a própria reforma trabalhista ela já disse, o dano moral é a resposta tradicional. O dano existencial ele entra para situações extraordinárias. Ou seja, é justamente, Leandro, esse o meu receio. Eu não quero amanhã que qualquer sentença trabalhista ela traga um dano existencial, porque o magistrado ele acha que isso está na moda, porque isso é fashion. Então eu vou colocar o dano existencial ali. Ou seja, novamente a gente bagunça, simplesmente transforma a figura A na figura B. Ou seja, por que eu quero chegar na sua pergunta? Porque uma das formas de valorizar o dano existencial é trazendo a imprescritibilidade. Porque aí sim, a partir do momento que se diz que o dano existencial, um dos atributos dele é imprescritibilidade, se dá a devida valorização a ele. O dano ambiental, por que chegou ao ponto da imprescritibilidade? Justamente porque o bem ambiental ele é um bem difuso. E justamente porque o dano existencial é algo que ultrapassa o normal de um dano moral e ele surge como uma espécie de rebaixamento de qualidade de uma vida com efeitos duradouros. Por isso, então, Antônio, eu compartilho essa sua preocupação e acho que dano existencial é para hipóteses excepcionalíssimas. Um sujeito que ele ficou preso indevidamente vários anos da vida, isso é um dano existencial. Uma pessoa que sofre um dano à honra de grande magnitude, que a credibilidade é ofendida de tal forma que ele é vilipendiado pelo conjunto da sociedade, não apenas por aquele meio mais próximo onde ele vive. Certas situações extremas só que merecerão a marca do dano existencial. Então, acho que a doutrina brasileira não deve dar todo esse glamour ao dano existencial. Ele deve ser analisado tecnicamente. E aí vai justamente duas colocações que eu vou fazer fora de hora. A primeira delas, quanto à pergunta do Leandro, sobre a quantificação. Excelente pergunta sua, Leandro. Olha, por que excelente essa pergunta quanto à quantificação? Pelo seguinte, hoje não tem como fugir ao método bifásico da quantificação dos danos extrapatrimoniais. Quais são as duas fases de quantificação? E aqui eu vou fazer a minha crítica. A primeira delas é a determinação do dano extrapatrimonial e a segunda é a quantificação. Isso em qualquer lugar do mundo. Lá na Inglaterra, a primeira fase, availability, ou seja, disponibilidade, determinação, e a segunda fase, o assessment, a avaliação, a quantificação. Na primeira fase, olha que interessante, e eu acho que isso é um guia para os juízes. O juiz ele tem que olhar para aquele caso concreto e dizer: houve o dano extrapatrimonial, ou seja, é a fase da existência do dano extrapatrimonial. Então, nessa fase, qual que é a pergunta do magistrado? Qual foi o interesse jurídico lesado? Qual foi o bem jurídico lesado? Por que essa é a pergunta dele?
Porque esse é o momento dele estabelecer um valor básico. Ou seja, o juiz vai falar, o bem jurídico atingido aqui foi a vida, foi a honra, foi a liberdade. Então, o magistrado ele fixará um valor básico com base nos precedentes sobre aquele bem jurídico lesado. Ou seja, nesse momento, nessa primeira fase, que é a fase da existência, o magistrado ele já tem, conforme os precedentes jurisprudenciais, uma espécie, Leandro, de escala de bens jurídicos, conforme a sua natureza. É intuitiva, é da natureza das coisas que a vida é o bem mais importante, e aí a gente vai fazendo uma escadinha. Importante para quem está meio desligado aí. É aí que entra a questão do dano em ré ipsa. Quando se diz, olha, o dano é em ré ipsa, ou seja, o dano é presumido, ele é presumido quanto à sua existência. Guardem só isso. Ou seja, em alguns casos, o sujeito é atropelado, quebrou o braço, tá bom, ele é presumido quanto à sua existência. O sujeito que quebrou o braço, ele não precisa chorar na frente do juiz. Ele não precisa dizer que ele foi internado numa clínica psiquiátrica e que ele tomou antidepressivo 1 mês em razão daquilo. Não. Aquilo ali, a simples narração do fato, já pressupõe o dano moral. Só que isso é a primeira fase. Porque aí vem a segunda fase. E essa é a mais importante. A segunda fase não é da existência do dano extrapatrimonial, é da sua extensão. E quando nós discutimos a extensão, aí sim, entram as circunstâncias concretas do evento danoso. O que são as circunstâncias concretas do evento danoso? Basicamente, a dimensão do dano extrapatrimonial naquele caso concreto. Naquele caso concreto, qual foi a gravidade do fato e suas consequências para a vítima? E aqui que eu digo, aqui não se presume dano moral. Por quê? Porque são aqueles exemplos prosaicos. Um sujeito, ele perdeu uma mão. Opa, peraí. Qualquer um de nós tem aí um dano moral. Mas se o sujeito era um pianista, se a vida dele, né, dependia daquilo, aquilo torna ele alguém diferente. Uma mãe tem um filho assassinado. Não é muito diferente, e a Maria Cristina ela trabalha muito essas questões de família, aquele caso em que essa mãe nunca teve contato com o filho, daquele caso de uma mãe extremamente presente na vida daquele filho, ou seja, não vai variar muito o quanto. Então, isso é importante, ou seja, a necessidade de, em todos os casos, haver uma determinação através de uma perícia sobre essas particularidades para se chegar a essa extensão do dano. E isso, respondendo à pergunta do Leandro, é fundamental num dano existencial. Ou seja, na inicial, a vítima vai dizer, seu juiz, eu sofri um dano existencial, mas ela vai ter que fazer a prova desse dano existencial ao longo desse processo. A magnitude, é claro que tem técnicas de inversão do ônus da prova, tudo isso é muito claro, principalmente porque tem essas relações de vulnerabilidade, assimetria em relações de trabalho e outras, mas acima de tudo tem que ter uma aferição técnica, se realmente aquilo só foi um dano moral, ou se aquilo foi realmente um dano existencial. E uma coisa muito importante aí, entrando na pergunta do Antônio. Antônio, eu concordo, e eu vou voltar, eu concordo completamente com você sobre a necessidade de se entender que a responsabilidade subjetiva ela não morreu, não. É claro que hoje, quando se lê o 927 caput do Código Civil, que trata da responsabilidade subjetiva, e se lê o parágrafo único do 927, que trata da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, a leitura não é em regra e exceção. Não é como se a responsabilidade objetiva fosse a regra e a responsabilidade subjetiva fosse a exceção. De forma nenhuma. O que eu tenho hoje para todos vocês que estão me ouvindo é o seguinte, há uma tendência de, nas relações individuais, a regra continuar sendo a responsabilidade subjetiva. Ou seja, nas relações individuais, Caio versus Tício, nesses danos, claramente, o lícito versus o ilícito, como você trouxe, é fundamental para averiguar se haverá uma sanção compensatória sobre a esfera patrimonial da pessoa. Se aquele prejuízo que a vítima sofreu, naquele caso concreto, não é apenas um prejuízo, mas um dano ressarcível. Se aquilo é um interesse existencial merecedor de tutela.
Agora, eu acho, Antônio, que nas situações que envolvem interesses meta-individuais, onde a repercussão extrapola a esfera do agente e da vítima, aí sim a tendência é se aplicar a responsabilidade objetiva, para que o juiz ele não tenha que discutir nem a culpa nem o ilícito, e a indenização, basicamente, ela surja de uma aferição se há uma relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano. É essa que é a ponderação que eu faço hoje em dia. E por que eu quis entrar isso? Para voltar à pergunta do nosso amigo Leandro e dizer o seguinte: Leandro, sabe qual que é o grande erro dos magistrados no Brasil? E eu não quero que isso aconteça no dano existencial, mas é o erro deles, quando eles fixam dano moral. Eu uso uma outra expressão, é a chamada anabolização do dano moral. O que é isso, anabolização do dano moral? O magistrado, na segunda fase, lembra da segunda fase? Qual que é a segunda fase? É fixar a extensão do dano, a dimensão do dano moral, a gravidade do fato e suas consequências da vítima. O magistrado ele deveria apenas olhar para a vítima e ver a extensão do dano nas circunstâncias dela, vítima. Mas não. O que o magistrado faz equivocadamente? Ele amplia essa indenização por dano moral com base em aspectos punitivos contra o ofensor. Ou seja, o juiz fala, olha, eu normalmente nesse caso aplicaria um dano moral de 10 mil. Mas como o ofensor aqui, ele agiu com extrema culpabilidade, ele reitera esse ilícito toda hora, ele tem grande condição econômica, ao invés dos 10 usuais, eu amplio o dano moral para 50 mil. Essa anabolização ou hipertrofia do dano moral, ela não deveria existir nem para o dano moral, nem para o dano existencial ou qualquer espécie do dano extrapatrimonial. Por quê, pessoal? Porque isso é uma indevida, anômala inserção de um elemento punitivo dentro de uma função compensatória da responsabilidade civil. Ouçam o que eu quero dizer. Eu não sou contra a função punitiva da responsabilidade civil. Quem me conhece sabe que, muito pelo contrário, eu sou a favor. Só que, infelizmente, não há previsão legal para ela no direito civil brasileiro. Ou seja, no direito civil brasileiro ainda não tem uma norma dizendo que, em casos excepcionais, o juiz, além de fixar uma indenização pelos danos, ele pode fixar uma segunda indenização, essa de natureza punitiva, uma pena civil, tal como os punitive damages, se ele, naquele caso concreto, perceber que houve grande culpa da vítima, extremo desprezo, grande culpa do ofensor, desprezo dele pela sorte da vítima, reiteração de ilícitos e por aí vai. Só que a gente ainda não tem isso. Aí você fala, Nelson, mas o juiz não pode fazer isso simplesmente a despeito de uma norma? Não tem uma cláusula geral do dano? Essa cláusula geral é para a função compensatória. Essa cláusula geral ela não se aplica à função punitiva, porque por mais que a função punitiva ela seja estipulada por um juiz cível, ela é uma sanção de natureza criminal, ela é materialmente penal. Então tem que ter o quê? Tem que ter tipicidade, tem que ter previsibilidade do seu ajuste. E aí o que acontece, gente? Os magistrados no Brasil, eles falam, não tem punitive damages no Brasil, não tem sanção punitiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou pela via oblíqua, pela tangente, eu vou inserir elementos punitivos na reparação pelo dano moral. Ou seja, ao invés de apenas conter os danos, eu vou aqui conter o comportamento do ofensor. E eu digo que, por mais louvável que seja a intenção desse magistrado, isso só traz o quê? Insegurança jurídica. Porque amanhã o sujeito que é condenado, o réu, ele fala, peraí, eu vou recorrer do quê? Eu vou recorrer de uma sanção de caráter compensatório ou eu estou recorrendo de uma sanção de natureza punitiva? Eu estou recorrendo porque o juiz, a meu ver, ele exagerou na mão, foi quanto à gravidade do fato, ou foi por introduzir um elemento quanto à minha presumida culpabilidade. É por isso, então, que eu sou favorável, sim, Antônio, respondendo essa pergunta, à manutenção da discussão da culpa na responsabilidade civil, mas como
fundamento da responsabilidade subjetiva, mas não como elemento de quantificação do dano moral. É isso que eu queria chegar. Então, obrigado, pessoal. Dá tempo para mais uma perguntinha para a gente Dá tempo. Estou vendo aqui, tem 10 minutinhos, amigo. Pronto, vou ser breve antes de passar a pergunta para o professor, porque eu vi aqui, você vê, né, os orientandos do doutorado deles são tão em sintonia que o Caio fez uma pergunta no chat que eu estou meia hora aqui com ela escrita. O senhor falou sobre capabilities, né, o Capabilities Approach do Amartya Sen, e o Caio trouxe uma pergunta que dá para juntar também com o que eu vinha pensando, né? O Caio pergunta, me surgiu uma dúvida. Podemos sustentar a ideia de dano existencial contra determinada coletividade, isso é, contra determinado grupo social, mulheres, negros, minorias sexuais, ou somente se sustenta a partir do sujeito em sua individualidade? E a pergunta era justamente essa. Podemos pensar, né, em danos coletivos, haja vista, né, que há a possibilidade de danos morais coletivos, podemos trazer também essa teoria do dano existencial para essas coletividades, sobretudo, né, grupos minoritários, subrepresentados, vulneráveis? É só isso. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Não só pode, como deve. Por que como deve? Mas o instrumento, a meu ver, aí não é a ação individual, é o dano moral coletivo. Eu queria dizer a vocês que o dano moral coletivo ele é pessimamente utilizado pelo Ministério Público. Não vou culpar só o Ministério Público, porque tem outros entes legitimados, mas quase sempre o dano moral coletivo ele surge de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Qual que é o problema? Olha que legal. Ao contrário do dano moral individual, o dano moral coletivo ele não tem uma função compensatória. Não. O dano moral coletivo ele é um neologismo. Não existe essa figura em outros países. Recentemente, ele entrou no direito civil chileno, eles criaram o dano moral coletivo, mas não tem. E por que é um neologismo? Porque, a meu ver, vocês não vão bater em mim, o falecido ministro Teori Zavascki também pensava o mesmo, o dano moral individual. Eu não consigo entender um dano moral onde você ajuize uma demanda por uma lesão ao interesse meta-individual. Não, eu acho que o dano moral é uma lesão ao seu interesse existencial seu. Mas eu digo isso, não fiquem tristes comigo, eu não faço isso para excluir essa figura. Eu digo que o endereço correto de qualquer pretensão relacionada à lesão a interesses que digam respeito a grupos é a ação civil pública e o dano moral coletivo. Por quê? Porque no dano moral coletivo é possível ao Ministério Público exigir um valor que ultrapasse em muito aquilo que seria o valor de uma indenização de natureza compensatória. Ou seja, o dano moral coletivo ele tem uma natureza multifuncional. Ele tanto pode servir para indenização de danos, sejam esses danos individuais, como danos sociais, como danos coletivos, como ele também, quando eu digo individuais homogêneos, como ele também pode servir, ele se presta a uma função punitiva. Como ele também se presta a uma função de restituição de lucros ilícitos. Então, um exemplo tolinho. Na Europa e nos Estados Unidos, a Volkswagen ela já foi condenada a bilhões de dólares em ações civis públicas ou ações coletivas, porque ele enganou consumidores, violou o meio ambiente, porque ele dizia que tinha um dispositivo ali no carro que tapeava as autoridades ambientais, dizendo que os carros eles não eram poluentes, mas eles eram poluentes. Aqui no Brasil, sabe qual foi a repercussão dessa lesão a direito ambiental, a direito concorrencial, a direito dos consumidores? Foi simplesmente uma condenação a R$1 milhão, porque os magistrados entendem que o dano moral coletivo só se presta uma indenização compensatória e nada mais. Mas se nós pensássemos de forma ampla, aí haveria sim uma indenização muito maior. Ou seja, o Ministério Público ele deve sim usar a ação civil pública para ampliar a indenização, dizendo que isso aqui é um dano existencial e não simplesmente um dano moral, dentro da função compensatória, e em alguns outros casos vai até além do dano existencial
e discutir função punitiva e essas todas outras. Então, é esse o meu ponto de vista a respeito dessa matéria. Acho que eu acertei na indicação de algumas orientações que eu fiz aí, viu, Nelson? Não sei. Eu tenho essa sensação que essas perguntas, né, as duas que foram coligadas aí, elas têm um direcionamento aí de teses que estão para serem defendidas em cerca de um ano, mais ou menos. Acho que eu indiquei o caminho certo. Não sei, tive essa sensação. Tomara que a resposta não tenha decepcionado, porque eu considero muito a figura do dano social, do Antônio Junqueira, do falecido professor Junqueira. Aliás, não sei se ele foi seu orientador, Leandro. Não, foi a professora Maria Helena. Foi a professora Maria Helena, na PUC. Isso. Então foi na USP, porque eu não consigo hoje ainda admitir a figura do dano social dentro de uma pretensão de reparação por um dano individual. Eu consigo entender muito bem o dano social dentro do dano como uma espécie, uma vertente do dano moral coletivo numa ação civil pública. Perfeito, acho muito, muito bom. Acredito eu que eles tenham gostado aqui pelas carinhas que eu vi passando aqui enquanto a gente dialogava. Nelson, eu sei que está chegando já no horário que a gente tinha combinado, eu vou atrapalhar aqui a ordem do andamento dos trabalhos, para mais uma vez te agradecer, assim, de verdade, por toda a sua atenção, seu carinho, sua disponibilidade comigo sempre, pelos nossos bate-papos nos eventos, pelo IBERC, por tudo. Acho que todos nós que estudamos responsabilidade civil temos uma enorme gratidão a todo o seu esforço, a todo o seu trabalho, então gostaria de agradecer aqui de forma expressa e pública a você, para que todos saibam a gratidão que eu tenho por ter um amigo como você nessa caminhada árdua aqui das atividades acadêmicas e jurídicas. Então, muito, muito, muito obrigado de verdade mesmo. Tá? Eu que agradeço a todos vocês que são alunos do professor Leandro, alunos do professor Antônio, vocês que estudam na Universidade Federal da Bahia, todos os associados do IBERC, que eu vi aqui o nomezinho, que legal vocês participarem. E só para dizer uma última frase, eu não só creio, como eu tenho a convicção que quando alguém se oferece a dar uma palestra, trocar ideias, é exatamente para expor um ponto de vista, não é para fazer rodeios, é para trazer exatamente o que você pensa, a despeito de eventuais colisões, ou um debate que eu acho extremamente interessante, Leandro, que venha no final, onde isso desafia aqueles pontos preconcebidos que você tenha. Isso é academia, ou seja, é a abertura do debate, a possibilidade do contraditório. Acima de tudo. Um jurista não se faz no isolamento. Nós se fazemos com aqueles alunos que estão nos ouvindo, com os nossos pares. Então, eu fiquei muito feliz desse encontro vespertino. Foi ótimo, amigo. Cara, muitíssimo obrigado mesmo, de verdade. Lise, faça as honras da despedida, né, que chegamos no horário aqui, e aos demais eu peço que, feitas as despedidas, quem quiser, por favor, continue aqui, que a gente vai continuar batendo papo e discutindo aqui, falando pelas costas de professor Nelson Rosenwald. Pessoal, só um minutinho, sem querer atrapalhar, só dizer assim, de quão eu fiquei maravilhada pelo grupo, pela pesquisa. Não era surpresa nenhuma que o professor Nelson ia nos brindar com várias colocações e instigar o nosso pensamento crítico a respeito da responsabilidade civil. Tinha até algumas questõezinhas para a gente deixar mais ainda apimentado esse final de tarde, mas eu vou ter que sair agora porque eu vou dar aula, mas quero parabenizar demais o professor Leandro, o professor Antônio, a Lise como moderadora, está fantástica, e dizer a vocês da minha alegria de ter podido compartilhar aqui esse final de tarde. Um beijo em cada um de vocês e muito obrigada, tá bom? Beijo, Maria Cristina. A Alice foi sensacional mesmo. Obrigado, Cristina. Obrigado de verdade. Tchau, tchau. Posso dar um... Eu acho que o professor Antônio Lago quer falar também, mas ele está com o microfone fechado. Professor, fica à vontade, caso queira abrir. É verdade, Lise. Obrigado. Imagina. Eu também ia dizer que, assim, a todos foi um prazer muito grande estar aqui. É claro que eu não poderia deixar
de dar espaço para o professor Nelson Roosevelt falar todos os aspectos e responder e tirar nossas dúvidas. Eu realmente fui só, digamos assim, uma espécie de arroz acompanhando a festa, mas me fez muita honra estar aqui, certo? Porque, de fato, foi como eu digo, professor, quando a gente ouve uma mensagem que desconstrói pontos de vista que temos, isso é sinal que a gente aprendeu algo diferente. E assim, um dia sem nada aprender é um dia perdido, não é verdade? Então, assim, dizer que foi muita satisfação ouvi-lo e sempre bem-vindo aqui à Bahia, viu? O IBERC está aqui na Bahia também, viu? Muito obrigado, amigo. Felicidade, professor Antônio. Um abraço. Professor, tenha certeza, já fica o convite para que fique posteriormente para debater conosco, né? Mas tenha certeza que, assim como o professor Leandro, né, se o senhor se autodenomina um arroz, me permita a infeliz brincadeira, mas você é o nosso risoto, porque eu fico muito feliz de poder contar, né, com o senhor como debatedor aqui. E tenho certeza que são pontos que a gente vai trabalhar nesse nosso percurso acadêmico, e cada vez mais a UFBA vem, né, despontando no Nordeste como sendo um polo realmente de grandes ideias. Então, também me honra muito que o senhor esteja aqui. Enfim, muito obrigada, professor Rosenwald. Professor Antônio Lago, por favor, fique à vontade, caso queira, né, permanecer aqui. Professor Leandro, com certeza vai falar ao final, né, ele sempre deixa, a gente sempre fala, né, agora eu estou imitando ele. Ele faz vários apontamentos que, quando ele não consegue trabalhar com o professor, ele trabalha com a gente. Então, são respostas que ele certamente vai fazer. Eu que agradeço, professor, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, pessoal. Vou saindo aqui. Já no horário, né? 17h30. Pessoal, eu vou então encerrar aqui a gravação para a gente poder brigar um pouco, tá bom? Tá bom.